Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial para comigo. É a Luana Nogueira, muito conhecida na nossa indústria, seja de turismo, de eventos, de hospitalidade. A Luana é uma pessoa com quem eu convivo muito, tenho um carinho muito especial, é uma amiga mesmo, e a gente tá juntos aí nessa luta há uns 7 anos, mais ou menos. Eu me lembro de ter conhecido ela em um grupo que nós dois fazíamos parte, que era o Travel Managers Group, é um grupo de benchmark de gestores de viagens aqui em São Paulo. E desde o começo a gente sempre teve afinidade, sempre compartilhou de ideias, opiniões e acabamos desenvolvendo também uma amizade em nível pessoal. A Luana, assim como eu, é uma turismóloga. Recentemente eu achei muito legal porque ela deu uma entrevista para o Fantástico, que no fim aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o motivo. E ela fez questão de frisar que ela é uma turismóloga, né? Ela colocou lá na descrição dela, se preparou para gravar o vídeo aqui com a gente. E o principal intuito de eu tê-la convidado é uma carreira muito bonita, muito brilhante que ela desenvolveu. A gente tem alguns passos muito parecidos, né? De como fornecedores, trabalhando em agências de viagens corporativas, depois sendo clientes, mas, sobretudo, uma paixão muito grande por essa área, um interesse genuíno de aumentar a profissionalização, contribuir com novos colaboradores do setor, com estudantes, para quem está assistindo a gente aí, que ainda está na faculdade, para quem quer entrar nesse setor vindo de outro. A Luana é uma pessoa que vocês podem ter como referência, tanto como pessoa como profissional. Então, eu queria te agradecê-lo pelo tempo. Para vocês terem uma ideia, são 11h17 da noite. Tudo bem que a gente aproveitou um pouquinho antes para botar o papo em dia, que a gente nos falava há uns 3 meses. E ela está aqui comigo. Isso demonstra o interesse dela, né? Além de toda a amizade, o interesse dela em compartilhar. Então, Lu, obrigado. E eu queria te passar a palavra e pedir para você contar a sua carreira. Joia, eu que agradeço. É um grande prazer dividir essa gravação contigo, Fernão, para ajudar essa galera toda aí que também tem paixão pelo turismo, é entusiasta, assim como nós. Pode ser que esteja começando, esteja no meio do caminho, esteja já num processo mais maduro, mas começando do começo, né? A gente às vezes não sabe o que quer fazer, o que quer da vida, quando a gente está no final do colégio. E aí eu escolhi fazer turismo por uma questão de afinidade, né? Mas eu jamais planejei tanto a minha carreira lá atrás, no começo. Então, eu fui vivendo um dia após o outro, me aprimorando mais. Uma coisa que eu não conhecia era o turismo corporativo, porque se falava muito pouco. Eu não posso nem falar quanto tempo eu sou formada, né? Se eu Mas for, se eu continua for falando olhar, pouco. pois é, fala pouco, falava-se pouco, e justamente é essa área que nós nos desenvolvemos, né, Fernão? Que foi Total. algo assim, o turismo pega de paixão mesmo, né? Falam que pega na veia e fica para sempre. E foi isso. Aí eu me formei em turismo, sou turismóloga com muito orgulho, pós-graduada também na área em planejamento e marketing de produtos e destinos turísticos. Uau. Pensei que eu ia trabalhar com Doris Hushman, né? Fazer sobre pesquisa, Sim. o BEM, pensei que eu ia trabalhar na parte mais focada na docência, a parte mais acadêmica, e eu queria Uhum. muito pensar em pesquisa, em desenvolvimento de cidade, mas eu comecei com aviação, né? Eu pensei em tudo isso, mas precisava de um estágio. E para fazer estágio com esses grandes nomes, precisa ou de muito conhecimento técnico, e eu não tinha tanto assim na faculdade, para falar a verdade. Vivência a gente tem muito pouco. A gente vive É, mais dentro dos livros, né? é E verdade. além dos contatos que indica e tudo mais, eu falei, eu preciso arranjar um estágio para poder evoluir. E eu fui para aviação.
Então, trabalhei, segui em alguns departamentos da nossa querida e extinta VASP, lá atrás, né? Puxa vida, nos anos 2000. Faz tempo. E faz tempo, amigo, faz tempo. Tenho grandes amigos até hoje, que eu fiz lá, e foi uma porta de entrada, uma verdadeira escola para mim, porque a aviação, ela encanta, né? Nós temos amigos de mercado que começaram também nas companhias aéreas. E depois disso, eu fui para o Honrado Panrotas, no anúncio de vagas, e consegui um lugar numa agência de viagens corporativa. Então, meu primeiro contato foi sair da aviação e dentro de um anúncio de empregos, buscando novas oportunidades, porque a aviação já tinha também se encerrado um grande fluxo por conta do fechamento da empresa. E eu fui para o turismo corporativo. E ali eu comecei a trabalhar em postos de atendimento específicos para os clientes corporativos. E eu fui crescendo, né? De atendente júnior até supervisor, gerente, gerente de operação, gerente de implantação de novas contas. E eu fui me aprimorando bastante na parte do corporativo. Entender como funciona, né? Esse emaranhado de serviço e de excelência, satisfação do cliente, até que chegou num momento de maturidade dentro da agência de viagens que eu trabalhava na época, e eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional. Então, aí eu saí da agência e fui trabalhar na IBM como um recurso específico para a gestão de viagens. Então, era um BPO, e eu atendia a querida Unilever, do nosso amigo Vinícius Luz, e eu atendia como uma parte da gestão de viagens, principalmente focado em compras, para viagens no nível regional. Então, era o IBM, mas comprava serviços de viagens regionalmente para a Unilever. E ali eu fiquei um período, né, específico, trabalhei com grandes colegas que até hoje estão aí, Murad, trabalhei com o Marcel Frigeira nesse período, conheci os queridos nessa época, e aí eu saí da IBM e participei de um novo processo seletivo e entrei na Siemens, que acho que a maior parte das pessoas se lembram de mim desse período, né? Então, por 7 anos eu fui gestora de viagens e frota da Siemens, e ali eu desenvolvi um grande passo dentro da minha carreira, que foi gerir realmente um programa do outro lado, sendo cliente, com processos de um programa global muito maduro, né? A Siemens globalmente tem um programa de viagens muito maduro, e eu cresci muito ali, né? Me envolvi com processos de compras muito complexos, desenvolvi também a gestão de frota, que era uma coisa que não fazia parte da minha atividade em viagens, mas é uma grande oportunidade, porque não é só locação de carro, rent-a-car, né? É realmente gerir uma frota de 250, 400 carros, né? Então, outros modelos de negociação, contrato de fretamento, né? Então, eu aprendi técnicas de compras, técnicas de negociação, planejamento estratégico. É fundamental isso para nós. Muito. Eu cuidei de frota também da Ambev, da Souza Cruz, e eu concordo 100% com você. Da outra visão mesmo. São tantos pormenores dentro da frota, e a dificuldade também de entender daquele negócio. E não é só falar sobre negociação, é falar sobre um motor de carro fundido, inclusive. Então, desenvolver habilidades adicionais. Nunca estar no mesmo degrau, eu acho. Então, cada vez mais que a gente vai recebendo novos desafios, a gente vai subindo degraus e adquirindo habilidades diferentes. Eu não precisava entender da peça específica do carro, mas eu precisava entender a lógica de como aquilo podia ser suportado dentro de um processo de compras dentro de uma multinacional. Então, foi fundamental essa habilidade, flexibilidade, adaptabilidade.
A gente vai desenvolvendo habilidades que a gente nunca imaginou que poderia desenvolver, né? É verdade. E tem 2 anos que eu resolvi mudar, fazer uma nova transição de carreira, agora numa posição mais estratégica, dentro de um fornecedor de agência de viagens, né, que faz toda a gestão de viagens para os clientes corporativos. Então, eu voltei para as minhas origens, né, mas numa posição mais estratégica. Hoje, eu faço a gerência geral de uma filial, de uma empresa que atua no mercado de viagens corporativas, em São Paulo. Então, eu tenho outros desafios, mas que as habilidades que eu adquiri durante todo esse meu tempo de trabalho me dá bagagem suficiente para conseguir orquestrar, né? Porque ser gerente geral de uma empresa, uma filial aqui, você precisa orquestrar comercial, prospecção, administração do espaço, financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, eventos, corporativo, em todos fazer os a ponte com a matriz. A ponte com a matriz é principal, né? Porque a gente precisa dar resultado, a gente precisa estar alinhado. E, além disso, eu também cuido da divisão global, que nós somos franqueados hoje, que é a TG Brasil, né? Então, eu também tenho esse rolo no meu portfólio, que eu preciso desenvolver também os negócios para que essa marca seja conhecida, que os padrões globais sejam estabelecidos aqui. Então, é uma sinergia muito grande. Acho que é uma simbiose, né? Tudo é amarradinho, tudo é conectado, né? E é literalmente, muitas vezes, é muita atividade diferente. Então, essa questão de estar sempre ligado e com a sacada e atento, né? Você precisa estar atento a todas as coisas e é no pequeno detalhe. Porque eu também cuido de cliente, né? Eu também tenho que olhar para o nosso cliente, que é os nossos contratos. Eu faço também a gestão de alguns clientes de perto. Então, e assim, e é muito hard work. É hard work mesmo. E se precisar, vamos emitir bilhete. Se precisar, vamos fazer um briefing de um evento. Se precisar, vamos fazer uma precificação diferente. Mas se precisar também só orquestrar, é totalmente hands-on. Né? Então, é uma coisa que eu não consigo parar. Então, se você olhar, minha agenda começou hoje, 8h30 da manhã. Eu não tive parada, não tive tempo para almoçar. E a gente está agora falando 11h30 da noite. Tudo bem, não sou todos os dias são assim. Mas ainda mais um momento de pandemia que é muito mais exaustivo, emocionalmente, psicologicamente. Mas tem que também manter, né, a gente na paz aí, vibração alta, frequente, para que a gente consiga manter um nível saudável, né? Um nível saudável. É verdade. Eu vejo em você, em algumas pessoas, né, que tem muita naturalidade, muita facilidade para assumir posições de liderança. E tem gente que tem cara de. Eu brinco que tem gente que tem cara de ser competente. E geralmente eu acerto, eu tenho um feeling muito bom para isso. E você é sem dúvida uma delas. Tem algumas características que eu acredito que são comuns a essas pessoas. Uma é ser curiosa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa curiosa, que não se atém à superfície, né? Você quer entender a fundo os detalhes do que está. Assim, um funcionário seu chega e fala: precisamos fazer tal coisa. Eu tenho certeza que você enche ele de pergunta. Por quê? Qual o objetivo? Onde você quer chegar? Ou quando? No mínimo 5 porquês, né? No mínimo 5 porquês. Você não para ali na superfície, né? Provavelmente. E uma outra característica que eu acho muito legal, que também é a ausência de medo de assumir responsabilidade, a ausência de medo de falar errei e não tenho compromisso com o erro e vou voltar atrás e a decisão vai ser revista. Você tem alguma coisa para dizer a respeito disso? Isso sempre te diferenciou desde o começo da carreira, né? Porque são características que a gente traz de nascença, digamos assim, mas tem pessoas que não têm e podem desenvolver. E uma delas é tomar risco, é ser mais curioso, é investigar mais, não tirar conclusões precipitadas e rasas, né, Lu? Sem dúvida, mas eu vou te contar uma coisa.
na minha adolescência, minha infância e minha adolescência, eu nunca fui aquela garota de destaque, de liderar, de levantar bandeira, de ser a líder de classe. Não, eu sempre fui convidada a fazer por mim mesma, ser independente, né? Mas eu nunca fui aquela que arrastava, que criava opinião e tal. Eu acho que eu fui desenvolvendo essa questão de não ter medo, porque eu sempre fui desafiada a ser melhor todos os dias e a não depender das pessoas, né? Ótimo. Para ter aquilo que eu quero. Não estou dizendo que depender é ruim, tá? É longe disso. Porque eu tive uma lição recente aí que depender faz bem. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas era isso, essa questão de não. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Então, o medo do meu pai criou 3 meninas, né? Meu pai e minha mãe. E o medo dele era que a gente fosse subjugada pela condição feminina e não ter força dentro do mercado de trabalho, assim como ele sempre esperou que a gente tivesse, né? Se ele tivesse assim, para vocês entenderem, não é machismo, não é questão de... É questão de sobrevivência. E a gente sabe que o nosso mundo está assim, né? Mas a sociedade é machista e o mercado de trabalho é machista. Né? Ele está certo. Infelizmente, mas ele está certo. Mas querer nos proteger para ter melhores condições, não depender, talvez, de outras variáveis, né? E que a gente fizesse por nós mesmas. E ele criou 3 mulheres muito fortes, independente se a gente fosse líder de classe ou não. E uma outra coisa que ele também me ensinou muito é ser analítico, ser analítica nas coisas. Quando eu falo que faço 5 porquês no mínimo, eu faço 5 porquês e mais vários condicionais para conseguir entender o que está querendo me dizer e qual é a solução que eu já estou plantando na minha cabeça. Então, eu já analiso o risco, consequência, eu planejo e está tudo aqui. Só que isso é uma habilidade que você precisa desenvolver todos os dias. Não é só agora. Em tudo que você faz. A curiosidade também te enche de perguntas que facilita na sua análise, facilita no seu planejamento estratégico. Então, sendo curiosa, sendo independente, fazendo as perguntas corretas e não estando na superficialidade, você acaba desenvolvendo um perfil mais adequado para assumir algumas coisas. E eu não tenho literalmente medo de assumir e falar que eu errei. Se eu falar para você que eu gosto do erro, pode ser meia verdade, meia mentira. Eu detesto errar. Ninguém gosta. Tem gente que erra e tá tudo bem. Para mim não tá tudo bem. Se eu errar, eu tenho a humildade de falar que eu errei e eu vou atrás da solução. Eu já tive situações em que... E outra coisa, ser uma pessoa de valor e ser confiável. Porque isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. Porque se você errar, se alguém está dependendo disso, ele vai bater no seu ombro e falar, tudo bem, eu confio em você. Você vai conseguir. Eu já tive situação em gestão de frota, por exemplo, eu precisar de 42 ônibus numa quinta-feira, eu recebi uma ligação e os 42 ônibus estão pronto para segunda? Eu falei, o quê? Meu Deus do céu. 42 ônibus fretados com itinerários específicos para segunda-feira e eu comi bola. Nossa! Só que eu deixei passar. Só que o que eu recebi? Eu falei, eu sei que você vai resolver. Eu confio em você. Em menos de 24 horas estava resolvido. Porque eu também falei, olha, fui eu que fiz isso. Aliás, eu que não fiz isso. Eu preciso de 24 horas, pelo menos, para te dar uma resposta. E eu consegui resolver. Eu consegui em 24 horas resolver. Querendo ou não, porque eu também não tive medo de enfrentar. E se eu erro, aí eu tenho uma dupla força para poder resolver. Eu também não deixo barato. Eu também. Eu fico tão incomodado com a minha besteira que eu vou mover céus e terras para corrigir, eu também. Então tem essa coisa. Errar é ruim? Depende, a gente aprende todos os dias com os nossos erros. E aí isso também me trouxe mais sagacidade, sabe? De estar alerta no período que eu preciso estar alerta e tentar administrar. Então, eu não preciso só executar, eu preciso administrar melhor. Priorização, organização de agenda, organização de itens. Então, é muito mais fácil. Ao invés de eu ficar preocupada
com um problema mínimo, eu já olho para o planejamento estratégico, eu olho qual é o meu Big Rock, né? E aí eu vou focando e administrando. Mas eu acho que falando de erro, Lu, tem 3 coisas aí que a gente pode falar aqui no vídeo para ajudar as pessoas também a errarem menos. Anotar compromisso, que as pessoas têm esse negócio, eu guardo na minha cabeça, não Minha guarda, agenda, tá tudo na minha anota, agenda. celular, aonde você quiser, anota o que você se comprometer e o que você agendar com as outras pessoas. 2, leitura, interpretação de texto. As pessoas hoje bate o olho, acha que entendeu e não entendeu nada. Tem que ler com atenção e perguntar antes de fazer para não fazer errado, se não entendeu. Cheat in, cheat out, né, amor? Cheat in, Exato. cheat out. Se você não sabe, você não pergunta, o que entrou em você que não é correto, vai sair incorreto. A gente costuma dizer, né? Cheat in, cheat out. O pessoal traduz aí no Google para não. ficar impróprio o meu vídeo. Não, impróprio, Não, brincadeira. Mas é verdade, tem toda a razão. E o terceiro, a interpretação, na verdade, é ler o que você está fazendo. Antes de mandar um e-mail, reler. Antes de mandar um arquivo, olha. Se você está encaminhando o arquivo de uma outra pessoa, olha o arquivo antes de passar para frente. Devolve para a pessoa que mandou se estiver errado. Posso dizer uma coisa ler, sobre isso? Pode. As pessoas, elas tomam atitudes para conter e ganhar tempo. Uhum. Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas, elas se dão de desentendidas, não leem o que estão, ou estão querendo ganhar tempo, mandando o questionamento para o outro, quando, na verdade, a resposta está já contigo. Então, na iminência de não tomar uma atitude, não ter a atividade de tomar aquela decisão e fazer certo, o que ele faz? Ele contém a atividade dele para ganhar um tempo jogando a atividade para o outro. Isso eu vejo todos os dias. Toda hora. Concordo. Né? Isso dentro de um curso de Get Things Done é conter e ganhar tempo, né? Eu estou enrolando para eu ganhar tempo. Tem jeito para se fazer isso? Tem. É todo dia? Não. Porque se a resposta está contigo, para que você vai estancar a solução, sendo que ela podia já acontecer de imediato? Essa é a diferença de quem age proativamente. É verdade. Concordo totalmente. E eu digo, assim, Lu, acredito que você, como gestora também, né, tem essa dificuldade, quase todos os gestores do Brasil. Metade do nosso trabalho é cobrar as pessoas, porque elas não fizeram o trabalho delas a tempo ou direito, e uma grande parte também é revisar o trabalho dos outros e tomar ações corretivas. Se todo mundo fizesse direitinho na raiz o seu trabalho, nossa, é por isso que a economia brasileira, os trabalhadores do Brasil produzem 7 vezes menos do que um americano. Que a gente perde tempo com um monte de coisas, por isso o pessoal está falando que na pandemia está trabalhando um monte no home office, porque perde menos tempo no lanchinho da tarde, no almoço de 2 horas. A gente realmente fica muito mais produtivo em casa porque não tem essas distrações. E também porque consegue focar, prestar mais atenção, apesar que tem uns que tem criança correndo em volta, tal, mas a pessoa consegue focar mais, né? A produtividade é um item em que o nosso cenário brasileiro, especificamente, precisa focar um pouco melhor. As pessoas precisam ter um comportamento focado no resultado. E quando a gente vai para um ambiente de home office, como nós estamos hoje vivendo, aí entra a questão, não é a presença física, e sim a gestão do resultado. Eu sou acostumada com isso, você é acostumado com isso. Eu passava semanas sem aparecer no escritório. Quando eu estava numa multinacional, quando eu estava na IBM, 4 semanas em casa, 2 dias no escritório. Então, e os meus chefes todos fora do Brasil. Então, quando a gente é focado no resultado, a gente tem um olhar mais crítico para aquilo que não agrega valor. Então, a gente começa a olhar aquilo que agrega valor, aquilo que não agrega. Gestão lean do tempo, né? Aquilo que não gera valor na cadeia produtiva, eu elimino. Simples assim. A gente faz esse pensamento muito automático. Culturalmente, a gente gasta muito.
com a conversinha do amigo do lado, a gente gasta com a cola que está passando nas carteiras dos alunos, ao invés de a gente se preocupar com outras coisas, né? Então, o nosso comportamento ele é condicionado de forma muito errada desde o começo. E, naturalmente, se está no começo errado, vai continuar errado. A gente vai se preocupar com o som da janela, com a furadeira furando a parede, do que o relatório que eu preciso fazer, né? Ou eu vou me preocupar na notícia do governo, eu vou tentar ver um podcast que não tem nada a ver com o assunto do meu trabalho, eu vou me alimentar de coisas que não me são necessárias naquele momento. Porque a distração acontece aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar acontece distração, na sua casa, no seu trabalho. O que é importante é o seu comportamento. Como é que você vai lidar com aquilo? Você vai internalizar ou não? Então, uma coisa que a gente precisa, que está sendo muito bacana, é que toda a teoria, né, falada em anos, está sendo colocada em prática hoje. E as pessoas estão realmente, não é que estão trabalhando mais, estão trabalhando certo. Concordo. Só que a gente gasta muito mais tempo fazendo o certo hoje, porque a gente não aprendeu a fazer rápido esse certo. Porque a gente ficou na morosidade, óbvio. Para fazer o certo hoje a gente gasta um pouquinho mais de tempo, concordo, mas por quê? A gente não aprendeu a ser rápido também, quando a gente precisa. É verdade. Precisa ser rápido, com certeza. Eu vejo até as pessoas comentando, nossa, é muito bom essas reuniões virtuais, porque você entra com muito mais objetividade, não fica aquele blá 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 de reunião presencial. E assim, agora falando um pouquinho da nossa indústria, né? A nossa indústria tem muito essa cultura da visita pessoal, do hoteleiro querer ir na agência, do hoteleiro querer ir no cliente, você sabe porque você foi gestor há muitos anos. E para e eles tinham meio medo até de falar para a gente, vamos marcar um Skype, 20 minutos, um Hangout, o que você quiser. E agora eles estão vendo como pode ser útil, eficiente, econômico, porque eles não gastam com estacionamento, eles não gastam gasolina para ir até o lugar, que muitas vezes o cliente recebe eles 15 minutos no corredor de qualquer jeito, uma reunião que era para ser 1 hora. E dá para ele fechar negócios, obter resultados positivos fazendo um encontro virtual desse, né? É foco no resultado. Tá certo que o relacionamento é importante. E essa pandemia também trouxe essa lição para nós. O relacionamento, estar perto das pessoas, criar laços para gerar confiança, gerar negócio, é super importante e, assim, não vai acabar. Mas eu costumava dizer para os meus queridos fornecedores, que hoje são meus colegas aliás, continuam sendo meus colegas, né? Que falava assim, se você quiser vir tomar café comigo, você vai tomar o café mais amargo da sua vida. Porque não é esse intuito. Meu tempo é precioso, o seu também. Me manda a pauta. O que você quer tratar? Se você quer já saber os números, eu te mando os números, a gente avalia, senta, resolve. Tá certo, a gente vai tomar um tempo na reunião para falar de trivialidades. E que muitas vezes a conversa é enriquecida por isso. Mas, de verdade, é questão de foco, né? Se a gente tem um foco, talvez por isso que às vezes me falam que eu sou brava, às vezes sou inacessível, mas é questão de prioridade, né? Então, se naquele momento eu precisava produzir tanto, eu estou tirando 1 hora do meu trabalho, que eu teria que produzir algo para minha diretoria, para minha presidência, sendo que eu estou falando coisas que não agregam. Ou eu estou recebendo um fornecedor que eu nunca vou vender, entende? Então, é preciso, não é só cumprir a agenda, é ser estratégico naquilo. O que de oportunidade? Tudo bem, se eu não vou te vender, não vem falar comigo, porque eu não tenho potencial, né? Então é preciso também que a gente saiba valorizar o nosso dia, nossa hora homem, né? E a gente está falando disso por conta da produtividade em si. Se eu gasto tempo com uma coisa que não é necessário para mim, eu estou minando a minha produtividade, eu estou minando o meu resultado. Eu estou focando meu esforço numa janela que não vai sorrir para mim, não vai sorrir para o fornecedor, não vai sorrir para a cadeia toda. Né? Eu penso muito nisso. E cada dia mais, o que é mais precioso para a gente é o tempo. Totalmente. Um não, às vezes, é muito generoso, porque você está economizando o tempo do outro. E eu falo, olha, eu lamento falar isso, mas não venha tomar café comigo, né? A gente pode tomar café
no intervalo de um evento qualquer, quando a gente se encontrar, né? Mas vamos tentar usar esse tempo para outras coisas. E assim, o relacionamento ele é bom, ele existe, é preciso ter. Os meus fornecedores são meus amigos, né? Eu levo para a vida, Sim, porque eu eu também. gosto disso. Inclusive, minha irmã falou assim: Nossa, gente, como é que você conhece tanta gente assim? Porque é natural, É, né? Só que é. também sendo transparente e honesto, a gente valoriza o outro. A gente precisa Sim, valorizar o outro e focar naquilo que realmente importa. é verdade. É que tem um desequilíbrio aí, né? Porque o vendedor, um dos papéis dele é o tomar café, é o visitar, e o do comprador não é. Ele, na verdade, ele tem que fazer um monte de análise interna, de saving, de prazo de pagamento, se o fornecedor é sustentável, se ele juridicamente tem algum problema. Então, tem um pouco de dissonância nisso, né? Mas eu acho que o mercado, conforme vai amadurecendo, vai Mas encaixando. é mindset, porque o vendedor hoje, ele não faz, não vai tomar o café em si. Ele tem que ser estratégico, ele tem que falar na frente do cliente, ele tem que estudar o cliente. Para vender, você é muito mais. Tudo bem, ele vai sentar numa mesa de café muitas vezes para vender, mas se ele não for estratégico, não tiver o timing correto e a chave correta para levar o cliente, É, não tem negócio. perdeu-se. É verdade. Não tem negócio. Porque os compradores estão muito mais focados no resultado, porque hoje o comprador ele tem que ter uma habilidade, uma não, né? Várias habilidades, saber de vários temas, não cuida só de uma categoria, cuida de várias, maneja milhões e milhões de dólares e euros na mão. Então ele está muito mais munido de informação e ele precisa da expertise do fornecedor, porque muitas vezes ele pode não ter a expertise completa daquilo, mas ele Isso. entende do negócio. Então, é uma simbiose também, é um É, complemento um com o outro para dar negócio, porque senão não fecha negócio, né? concordo, Então não fecha concordo negócio. totalmente. É a minha visão também, com certeza. O Lu, você falou de uma coisa muito importante que é o tempo, né? E você passou recentemente por uma experiência transcendental, digamos assim, e você nasceu de novo, dia 3 de abril, né? Aí você me fala qual é a sua nova data de nascimento no RG. E você é uma sobrevivente da Covid-19 e sobrevivente mesmo, né? Ficou com 5% do seu pulmão limpo. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você sente bem de contar e que lição de vida você tirou, se você já conseguiu elaborar isso dentro de você, por que será que isso aconteceu com você? Ai, olha, eu nasci de novo, eu acordei dia 4 de abril. Ah, dia 4. Foi dia 4. Mas tudo bem, mas como eu gosto de festa, vai ser 3, 4, 5 de abril, vai ter várias festas. Nasci de novo. Tem muitas coisas que ainda eu não consegui processar. Uhum. É porque aos poucos, faz 40 dias, quase 50 dias, eu acho, que eu saí do hospital. É É mesmo. engraçado, passa rápido demais. Primeiro, passa rápido e às vezes parece que já faz muito tempo que aconteceu. Eu tô tão bem que às vezes eu nem penso que eu passei por isso. Não, você tá muito Ah, bem. Muito bem. tô falando bem, né? Só o fôlego que às vezes para Super. algumas coisas não dá muito certo, mas é, a questão de não ter sequela para mim é fundamental. Eu poderia ter ficado com várias sequelas na fala, poderia ter esquecido um monte de coisa, memória, movimentos motores mesmo, braços, pernas. A falta de oxigenação no cérebro foi grande até, né, considerando um quadro de insuficiência respiratória grave, aguda, grave. Meu pulmão ficou parado, eu tive que depender, meus rins pararam. Mas assim, eu acredito que tenha propósito nisso. E o tempo, para mim, foi assim, hoje eu tenho outra visão sobre o tempo, É. como gastar meu tempo. E às vezes eu não quero dormir porque eu tenho que gastar meu tempo, porque eu tenho que viver mais. É. E viver é um presente, né?
O fato de você não conseguir respirar te dá um novo olhar para o oxigênio. O fato de você não conseguir beber água te dá uma nova visão e um novo sabor quando você volta a beber água. O fato de você ter força de novo nas mãos, porque eu não tinha força nas mãos, nos braços, eu não conseguia ficar de pé, eu tinha risco de queda, porque perde-se muita massa muscular quando você fica inerte. Fiquei 8 dias inconsciente, e dentro desses 8 dias, são 8 dias num negro total da minha memória, eu não lembro de nada disso, então eu posso dizer que toda a minha vida, 8 dias vão ser contados por outras pessoas, às vezes pode ser no desespero e na angústia de querer saber notícias minhas, como a minha família, de esperar em Deus que as coisas mudassem, os meus amigos, todos, essa rede de amor virtuosa que foi gerada com o meu estado. Mas uma coisa que eu posso dizer eu tive a oportunidade de viver de novo, sem sequelas, graças a Deus, e eu tenho um novo olhar para mim, para o meu futuro. Tá certo que aquilo que eu quero para minha vida eu continuo querendo, eu não vou falar que o que eu queria eu não quero mais. Não, eu continuo querendo felicidade, amor, prosperidade, sucesso na carreira, uma vida tranquila, mais viagens. Esqueçam que eu vou continuar viajando, sim. Já estou programando as próximas viagens, já estou com tudo no esquema. Vai ter dinheiro? Vai sem dinheiro mesmo, nem que seja daqui a 200 quilômetros. Me chamem quando for, aliás. Mas vamos sim, querido, para qualquer lugar. E assim, é um jeito novo de olhar. E perceber que muitas vezes a gente coloca tanta energia em coisa que não vale a pena, sabe? Quando você está na iminência de uma experiência quase morte, né? Eu vou falar que eu cheguei lá, bati, Deus mandou eu voltar. Porque foi isso, né? Foi isso. E questão de ter propósito de futuro. Então, você precisa cuidar muito de si próprio, mentalizar uma vibração mais positiva, ser otimista. Porque se eu não tivesse trabalhado tudo isso em mim, talvez eu não veria propósito em voltar, né? Sim. Deus deve ter me levado para conversar, deve ter me levado para contar umas coisas, me dar umas broncas, umas belas broncas. Mas, por outro lado, eu também lutei muito em insistir para ficar. Tem propósito? Claro, sem dúvida. Não vou falar que não tem, não. E que a minha vida seja sempre uma mina de outras vidas. Que eu emane luz, vida, propósito, honestidade, justiça, os bons valores, né? E as virtudes que eu acho que a gente precisa desenvolver todos os dias. Isso aí. E a transformação mesmo, de dentro para fora. Aquilo que eu poderia não sentir, hoje eu sinto. Aquele vazio que eu poderia sentir antes, eu não sinto mais. E aquele desespero do futuro, que a gente vive ansioso, né? Um recadinho para quem está ansioso nessa fase de pandemia. A ansiedade nada mais é do que você tentar antecipar o futuro no hoje. É verdade. Então, aí eu falo para você, o futuro, se você não vive hoje, o futuro amanhã pode não existir. O meu ficou por um fio de não existir amanhã. Né? Então, não existe amanhã. Então, por que eu viveria ansiosa para ter coisas que eu ainda vou viver? Porque é um degrau de cada vez. Para que eu quero antecipar para agora? O presente já basta pelo presente. As preocupações do hoje já bastam pelas preocupações de hoje. E quanto mais a gente vibrar e ser otimista, vibrar positivo e ser otimista, mais a gente atrai, né? Coisas boas. Se a gente está numa vibração, se a gente está numa vibração mais baixa, naturalmente tudo vai ficar. O nosso olhar passa a ser diferente para aquilo. Eu só vou ver o lado negativo, eu só vou ver o copo meio vazio, eu sempre vou ver que a grama do outro é mais verde, o emprego do outro é melhor,
mas o que eu faço para mim, né? O Sim. que eu quero para mim. Então, eu tenho esse outro lado. Eu já era uma pessoa mais otimista, sempre sorridente, brava pra caramba, se concordo, Sim. às vezes carrancuda, mas porque eu queria fazer as coisas certas, né? E eu sempre Sim. queria o melhor, nunca quis o mal das pessoas, o mal, o mal, ou qualquer coisa errada. Você não tinha prazer em ser brava, Não, né? em ser A sua malvada favorita, personalidade. não. Sim, Não, sim. até o malvado Não, favorito é bonzinho, né? Pois é. Então é isso. Hoje eu dou valor para coisas menores. O simples fato dessa doença ser tão solitária, eu dou valor para cada minuto que eu passo com alguém. Dou valor ao copo de água que eu bebo, porque eu fiquei sem água durante um período. O oxigênio que eu respiro é de graça, gente, porque sem oxigênio a gente não vive. E a questão da dependência, da confiança plena. A confiança também chega a ser cega às vezes, né? A gente precisa dessa confiança cega de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão andar para frente, né? A gente usa muito essa confiança cega quando a gente fala da espiritualidade, a gente fala de Deus, né? A gente precisa ter essa confiança cega em Deus que o melhor vai ser feito para nós. E a questão do tempo, ela é subjetiva, muito subjetiva, porque você pode querer ter tempo para viver o futuro, só que o futuro pode não chegar. E aí você tem o tempo hoje, você não aproveita porque você está preocupado com o que vai vir, né? A vida é paradoxal, né? E você tem Sem que ser dúvida. equilibrado. Tipo, você não deve realmente se matar tentando antecipar o futuro, mas é claro que você também tem que sim fazer uma reserva financeira, porque tempos como esses mostraram como é importante um planejamento financeiro pessoal bom, porque de repente secou a fonte de renda de um monte de gente e essas pessoas não têm aonde conseguir dinheiro, né? E quando você tem uma reserva financeira, você está mais tranquilo. E a educação financeira do Brasil, do brasileiro, é muito ruim, por uma questão, uma série de questões, né, educacionais, culturais, históricas, Vem lá mas de é ruim. trás. É. Então, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. É não tentar antecipar o futuro, mas saber que o futuro existe e dinheiro move o mundo. Ponto. A questão você precisa vislumbrar o futuro, porque você precisa ter propósito para É, seguir, aonde você quer chegar, né? O objetivo final está lá no futuro, mas e o caminho que você tem que fazer para chegar lá, né? Você tem que vislumbrar o futuro para ter propósito, né? Objetivo isso. claro e as metas para você conseguir atingir até lá. Não estou falando que você tem que antecipar as etapas, né? Isso. Porque cada fase tem os seus passos, etapas, até você conseguir chegar lá. Mas é importantíssimo ter propósito e vislumbrar o futuro. Como é que você quer estar daqui a 30 anos? Pode ser que Deus te dê a graça de viver 30, 50, né? 60, mais quase 100. Você pode chegar até os 100 anos. Graças a Deus, pode acontecer isso. Mas é preciso você ter propósito para chegar até lá com saúde. Como é que você quer chegar com 90 anos com saúde? O que você está fazendo hoje? Você está se preocupando que lá você não vai ter saúde, mas e aqui? Você está fazendo exercício físico? Está comendo comida saudável? Está parando de fumar? Né? E para chegar lá? Então, é preciso propósito, vislumbrar positivamente o futuro, mas não sofrer antecipadamente por ele. É verdade, perfeito. E curtir o caminho, porque a felicidade está na jornada e não no Tá, destino. ai, sem dúvida. É no É, caminho, as relações que você cria, o que você vive, que experiencia, as sensações que você guarda, sabe? Sabe aquela sensação da infância que quando você come algo bem gostoso, porque a memória afetiva que a gente tem muitas vezes está no paladar, né? Quando você tá. olha, você fala assim, nossa, isso tem gosto de infância. É isso que É, daqui a uns 15 anos você vai ter que ter dos seus 30, dos seus 40, dos seus 20 anos. Quando é que você tinha. Quando eu penso, nossa, a primeira viagem que eu fiz, o cheiro da primeira casa que eu morei fora do Brasil, sabe? Às vezes, quando eu sim. vou numa loja de material de construção, eu falo, nossa, vou continuar aqui, porque eu tenho tantas boas lembranças dessa É, tinta fresca, né? eu tenho Então, cheiro de é gasolina. isso.
Aí, tá vendo? Eu lembro de criança também. Ah, é cheiro de gás. Então, são algumas memórias que a gente vai criando. Só que quando a gente é adulto, a gente vai deixando de criar essas sinapses. E a gente precisa valorizar ainda mais essas Entra no novas piloto sinapses. automático. É, E a gente é. acaba não vivendo. Quando a gente olha e fala assim, nossa, é aquela sensação. O ano passou, mas o que eu fiz? Uhum, A gente precisa se totalmente. perceber como gente também, né? Não entrar nesse círculo vicioso aí, esquecer do virtuoso no meio do caminho. É verdade. É isso que eu levo para mim hoje. Se eu tiver que experimentar mais coisas ou passar por situações mais adversas, pode ser diferente daquilo que eu passei, mas é olhar com gratidão, porque eu passei por situações gravíssimas, mas eu só posso ter gratidão por tudo, tudo, da dependência das orações das pessoas, dependência dos cuidados de alguém, dependência de alguém cuidar do meu trabalho enquanto eu estava fora, cuidar da minha família quando eu estava fora, cuidar de tudo para mim, né? E assim, eu só posso ser grata, grata à força do universo que me manteve aqui, a Deus, a, a essa rede Shiva, todo mundo. amorosa. Sim, É, assim, todos fantástico. os A gente deuses. pode, todos os deuses, em todas as religiões, todos os nomes que ele possa ter, né? É, É, porque quando a gente olha para trás e vê a maravilha acontecendo, as coisas acontecendo e tanto amor envolvido, eu só posso agradecer, só posso agradecer. Eu é não verdade. vejo, eu não lembro. Todo mundo fala, eu não vou ficar falando com você mais disso, porque isso faz você sofrer. Longe disso. Para É, mim, é longe disso. Eu só fico mais feliz ainda que eu passei por tudo aquilo. E é um aí, testemunho, né? não, mas assim, a gente precisa ter um olhar agradável por tudo aquilo que a gente passa, seja de bom, seja ruim. Porque mesmo no erro, ou na adversidade, ou na situação grave, a gente tira boas lições, né? Sim, A sim. gente tira ótimas lições disso. E eu prefiro aprender do que lamentar. Eu É, prefiro aprender do que eu lamentar. também. Eu também. E é um mindset que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Olhar o copo meio cheio e não meio Isso. vazio. E eu concordo E, com você. e eu tô super otimista. Falar Que sobre bom. ansiedade da pandemia. Ok, gente, vai ser difícil. Vai ser um hard work para nós. Difícil. Não vou falar que vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas eu tô otimista. Otimista. Sim, Totalmente otimista. a gente vai ter que ralar muito depois. E para quem gosta de trabalhar, vai ter muita coisa Opa, para fazer. aqui, ó. É É, isso. é isso aí, ó. Força É muita força, há muita inteligência aqui também, ó. Coisas também. novas. Eu tô fazendo um curso muito bacana de criatividade. Gente, que bacana isso. Eu falo, nossa, eu nunca pensei nisso. Do E é Murilo Gun? verdade, do Murilo Gun. Ah, legal, Maravilhoso. Ai, legal. gente, eu tô apaixonada nele, na Tânia Mujico. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada neles. Se vocês quiserem, sigam. Muito, são famosíssimos, são e assim, uma conversa São, deliciosa, né? sim, E essa pegada que eu sempre quis para minha vida, sabe? que De maravilha. pensar criativo, de ser. Tá certo que a gente é condicionado a não ir para esses caminhos, né? Da imaginação e tal. Mas, gente, quem imagina traz solução para tudo. É verdade. São as Ai, mentes mais criativas, são as mais imaginativas. Vide é. o Walt Disney. Ai, eu não posso falar. Porque meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio foi na Disney. Foi na Ah, que Ai, meu legal. Deus. Não contei dessa parte da carreira, lá do Não, começo. então. Sabia que você tinha estagiado na Disney. Estagiei lá. Ai, posso contar quando? De 2000 Quando? para 2001. Esse Caramba! ano faz 20 anos que Olha, eu fiz o meu primeiro estágio. Então, esquece toda aquela parte da companhia aérea, tá, gente? O primeiro foi antes, na Disney, antes da VASP foi antes da a Disney. FASP. Foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio. Eu passei, né, no processo seletivo, todas as entrevistas em inglês, naquele nível super hard que tinha
naquela época. E foi lá que eu me encantei em como servir bem as pessoas. Acho que uma coisa que a gente não falou, que o nosso trabalho exige, e assim como tantos outros, é como servir bem os outros. Verdade. Como aumentar a expectativa deles, como encantá-los. Não é um trabalho serviçal que eu digo, de deitar para alguém passar por cima. Não é isso. Não, é. Algo compartilhado, de amor mesmo, pelo Isso. serviço, em fazer o bem-estar do outro. E foi o primeiro contato que eu tive. E depois de 13 anos, eu voltei para o parque da Disney, que eu trabalhei como gestora da Siemens dentro do Epcot, que a Siemens, ai Jesus, qual que é o nome? Patrocina. Ah, tá. Ela patrocina partes do Epcot, principalmente sobre inovação. E eu voltei depois de 13 anos como gestora de viagens. Eu era uma Olha, atendente de estagiária atendente de balcão de lanchonete. E eu tá vendo? voltei depois de todo esse tempo. E foi uma Que história emoção tão bonita. grande para mim, tão Eu grande. imagino. Eu na sala lá dentro do Spaceship Earth, da bola, que tem uma sala de eventos lá. Eu olhava, a visão da janela da sala dava para o restaurante que eu trabalhava. E ali eu ficava imaginando, Luana, você quando entrou nesse lugar, você nunca tinha imaginado que poderia ser o que você é hoje. E aí eu Pois é. agradeci toda a minha trajetória, todas as pessoas que passaram, todos os meus chefes, todos os meus colegas, porque é só gratidão na vida, né? Se eles não tivessem Exato, é passado, uma se não atitude. tivessem escolhido, eu não seria hoje quem eu sou. Exatamente. É uma atitude positiva, né? De enxergar e de olhar para trás e agradecer e deixar a vida te levar também, né? Você já não sofria com o futuro antes. E eu também sempre procurei ser assim. As oportunidades vão aparecendo, a gente cria algumas, mas você não fica tentando prever o que vai acontecer daqui 1, 2 anos, porque quem imaginou 1 ano atrás que a gente estaria desse jeito hoje? Não, de jeito nenhum. A gente planeja, né? O Isso. planejamento faz parte da vida, mas a adaptabilidade ela é muito maior do que o planejamento. É, é verdade. Lu, a gente está completando 53 minutos de Já, entrevista. Eu meu vou Deus! já. Quando o papo é bom, passa voando. É verdade. Eu vou parar por conta porque o pessoal que assiste reclama se fica muito comprido, mas eu tenho certeza que para eles vai passar voando também. Queria te agradecer imensamente o tempo, a disponibilidade de estar aqui até meia-noite e 10. Dar parabéns pela sua sobrevida, pela sua nova vida. Desejar que você tenha uma nova vida espetacular e traga a Luana que vale a pena ser trazida. Tenho certeza que várias coisas você deixou para trás, coisas que te atrapalhavam, crenças limitantes, tudo isso. E dá para ver no seu jeito de falar, no seu rosto, como você está bem. Isso é maravilhoso. E que a gente viva longos anos juntos, né, meu querido? Amém. É assim, a vida Muitos. só vale a pena se a gente vive junto, né? Se você tem com quem dividir, né? O que É, adianta ter um monte de dinheiro, tá sozinho num puta apartamento em Dubai, né? Não tem graça. É melhor estar com a isso sua mesmo. galerinha lá comendo uma pizza sexta-feira à noite, que vai ser bem mais divertido. Sem dúvida. E a vida é para ser compartilhada sempre, né? Graças a Deus. E que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje. É Agradecer a verdade. Deus por isso. Saudáveis. E firmes e fortes aí, ó. Firmes e fortes. Vou parar aqui. Deixa eu ver que Obrigada. a gente você fala mais.